aquele que sentar no seu lugar, não troque mais de lugar. Mesmo que dê uma saidinha, senta sempre no mesmo lugar. Tá bom? Se alguém, por acaso, ficar gripado, tem que ficar 15 dias em casa, aguardar então a gripe passar. Se der a mesma coisa, uma febre. Isso aí está no protocolo que nós assinamos. Então, se a gente quebrar isso, né, aí a nossa palavra não vale nada. Então, peço aos irmãos que sente-se no seu lugar, não troque de lugar, tá bom? Não se pode trocar de lugar, continua sempre no mesmo lugar. Mesmo que vá ao banheiro, necessidade de uma saidinha, volta, senta sempre no mesmo lugar. A gente sabe que Deus ele é o Deus que nos livra, e eu creio nisso, mas é bom a gente cumprir a lei daquilo que nós lavramos naquele protocolo, projetinho nós fizemos para a gente funcionar nesse período de pandemia. Na verdade, aqui a gente tem observado, não só aqui em Gadoso, no campo, o pessoal já não está nem usando mais máscara, eu nem sabia disso. Todo mundo está normal, só usa quando entra numa loja. Ok? Boa noite, meus amados. Que bom estarmos aqui mais uma vez para adorar, bendizer o Senhor. Essa noite é uma noite muito especial, onde Deus tem um recado para os nossos corações, onde com certeza nós vamos beber do manancial do Senhor, da água que mana do trono do Senhor e vem para os nossos corações. Eu quero agradecer a você que está nos seguindo aí no Facebook, no Instagram. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós vamos caminhar esse momento adorando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Eu convido a todos que estão presentes para, num só propósito, adorar o nosso único Deus. E você que está em sua casa pode também nos acompanhar dessa mesma forma. Convide todos que estiverem por aí, pela sua casa, para juntos adorar o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus salve a família. Esse é o dia que fez o Senhor, um dia muito especial, um dia maravilhoso. E eu quero já ler o versículo 12 do Salmo de número 90, onde vai falar, o Salmo de número 90, versículo 12, nós vamos trabalhar nele daqui a pouquinho. É o texto que vamos falar sobre o uso adequado do tempo. Nesse período de consagração, nós vamos falar sobre consagração. Para viver uma vida de consagração total, é preciso saber usar o tempo. Então, o Salmo 90, versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Do Senhor nos ensinar a contar os nossos dias. A cada momento que nós caminhamos, a cada passo que damos, é um tempo que se passa. E nós devemos aproveitar bem esse tempo. Nós não podemos perder tempo. Por isso, eu quero falar para você que está nos acompanhando, você que tem perdido tempo em adorar o Senhor, em proclamar o nome do Senhor, aproveite esse tempo, porque tempo perdido não se recupera, tempo perdido se lamenta, e muitos estão se lamentando. Por quê que eu não aceitei Jesus Cristo há mais tempo? Por que eu não coloquei a minha vida à disposição do Senhor? Há muitos porquês. Então é importante você, nesse momento, adorar o Senhor, caminhar mais para o Senhor, fazer mais a vontade do Senhor. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde e nos faz crescer na beleza da sua santidade. Pai bendito, querido, todo-poderoso, obrigado, Senhor, por nos guardar, por nos proteger, por nos ensinar a caminhar melhor na Tua presença. Obrigado, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, dado pelo Senhor, morreu naquela cruz para nos salvar. Obrigado a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui presentes, Senhor.
Obrigado por aqueles que estão caminhando para este culto presencial de adoração ao Senhor neste templo. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Continue conosco, continue nos observando com a Tua palavra e nos ajude, ó Deus, a administrar o tempo que temos. Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos cantar o hino 301, creio observar. Vamos adorar o Senhor com essa mensagem especial, onde diz que em Jesus confiar, sua lei, sua palavra, suas verdades, observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz, que coisa maravilhosa, poder adorar o Senhor. Jesus confia, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, ó fiel obedece ao que Cristo manda. Crer e observar é a palavra do Senhor aos seus filhos. Crer e observar os preceitos é a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 90, e nós vamos estar lendo alguns versículos deste número de Salmo 90. Salmo 90, nós vamos estar lendo. Quero convidar os irmãos, você que está aí nos acompanhando pelo Facebook ou Instagram da igreja,
você pode nos acompanhar também na tela. Você está aí, já tem na tela o versículo 1 do Salmo de número 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filho do homem. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Tu os levarás como por uma torrente, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a medida deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E aí vai nos dizer esse versículo 10: quem conhece o poder da tua ira? Ou melhor, versículo 11, pode deixar lá. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu queria convidar a você que nos acompanhasse durante todo esse trajeto. Nós vamos falar sobre o tempo. O tempo é algo muito importante. Para o uso adequado do tempo, nós precisamos ter alguém para nos orientar, para nos ajudar. Quando nós fazemos um curso, nós temos alguém para nos orientar durante o tempo daquele curso. E assim nós temos também dentro das nossas casas os nossos pais, que nos orientam também a usar bem o nosso tempo e dividir o tempo com os afazeres que temos a fazer. Então, para ter uma consagração total, envolve o uso adequado do tempo. Quando falamos uma consagração total, nós falamos de uma separação total da nossa vida para com Deus, para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Vimos no texto que a duração do ser humano é de 70 anos. Quem passar disso daí está no lucro, está vivendo já sobre o lucro. É como que alguém botou um bom dinheiro no banco, está vivendo do juro, se bem que hoje o juro não dá para ninguém viver, só em uma grande aplicação. Mas, quando nós falamos após os 70 anos do lucro, são bênçãos. Hoje mesmo, nós fomos comemorar um aniversário de 91 anos da irmã, que vai completar, na verdade, na terça-feira, mas já comemoramos hoje, 91 anos, tá? Que bênção ter 91 anos, lúcida, a mente tranquila, ainda podendo administrar o tempo. Muitas pessoas não sabem administrar o tempo. Nós precisamos administrar o tempo que temos. Pela manhã levantamos, nós temos que ter algo, nós temos que ter um esboço do nosso dia, para que possamos cumprir naquele dia tudo que está dentro do tempo. Se você levanta pela manhã, você já tem que sentar na cama e agradecer o Senhor. Senhor, obrigado, porque eu acordei mais um dia na tua presença. Senhor, obrigado por Jesus Cristo. Só agradece, não pede.
Deixe que Deus sabe das suas necessidades. E aí alguns vão para o trabalho, outros para o colégio, alguns outros afazeres. Nós temos que usar o tempo. E aí tem tempo de ler a Bíblia, tem tempo de orar no Senhor, o tempo de falar com Deus, o tempo de evangelizar, o tempo de ir ao templo, ou seja, à igreja do Senhor. Então, consagração total envolve o uso adequado e responsável e correto do tempo. Então, nós temos que saber usar o tempo. O desperdício do tempo por parte do crente significa um atentado contra Deus. Às vezes as pessoas deixam de servir o Senhor, deixam de adorar o Senhor, porque estão em afazeres que não tem nada a ver com Deus. Se a gente pudesse, meus amados irmãos, abrir um portal, claro que nós não queremos isso. Talvez tenha alguns curiosos que, eu queria, mas eu não queria. Mas se pudéssemos abrir um portal e olhar agora para a vida de muitos irmãos e amigos, vamos ver que eles não estão usando o tempo. Esse é o tempo de adorar o Senhor. Esse é o tempo de estar na igreja do Senhor. Esse é o tempo de cultuar o Senhor. E às vezes as pessoas usam o tempo de outra forma, para o seu bem-estar, para o seu prazer. O salmista disse que ele tinha prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele meditava de noite. O apóstolo Paulo, ele usou o tempo adequadamente, até mesmo quando ele foi salvar aqueles homens do navio que naufragou, ele vinha salvando as pessoas, usando o tempo, adorando e agradecendo o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vida que está sendo resgatada. Cada vida daquela que o apóstolo Paulo ia lá e outros nadadores salvavam aquelas vidas e levava para aquela ilha, eles agradeciam o Senhor. Ele usou também o tempo, naquele tempo, que até aquele que era o administrador da ilha se converteu a Jesus. Temos que saber administrar o tempo. Às vezes nós tiramos um tempo para fazer coisa que não presta. Eu sempre tenho aquela palavra para aquelas pessoas que estão sempre nas redes sociais, nos joguinhos, no divertimento. Eu falo, por que não usa esse tempo maravilhoso para mandar versículo bíblico, frases bíblicas para um amigo, para uma amiga, para transformar essas vidas? O desperdício do tempo, eu já falei, desperdício, é um atentado contra Deus. Principalmente para o crente, é para o crente que eu estou falando. O crente, ele tem que usar o tempo para o Senhor. Ele nos dá o tempo para que o administremos e usemos devidamente, assim como nos entrega os bens que nós temos. Nós somos administradores. Você é um administrador. Talvez você tenha uma casa, tem duas, ou tem um aluguel, ou talvez você tenha uma fazenda, você tem um gado, então você tem uns bens. Esses bens foram dados pelo Senhor. Você até usou o dinheiro para comprar um papel chamado dinheiro para comprar, mas Deus te deu. Foi Deus que te deu esse dinheiro, foi Deus que te deu esse tempo para que você pudesse comprar, adquirir. Você comprou, você adquiriu, você recebeu. Agora você tem aquilo que é do Senhor para você administrar. Tem que saber administrar. Tem que saber administrar com sabedoria. Tem que estar sempre pedindo ao Senhor, Senhor, me ensina a administrar aquilo que o Senhor me deu. Nós temos que saber administrar, nós temos que saber andar diante do Senhor, nós temos que saber tirar proveito do tempo. E a Bíblia nos diz que Ele nos dá tudo isso. O tempo, meus amados, significa oportunidade que o Senhor põe à nossa disposição. Deus põe à nossa disposição o tempo. Então, o que eu disse no início? Temos que esboçar. Você tem que fazer um esboço do tempo. O que é um esboço? É você pegar um papel, anotar tudo que você vai fazer das 8 ou das 7 da manhã, não sei o horário que você começa a trabalhar, até o findar do dia ou do seu trabalho.
E aí você vai colocar ali o tempo de você assistir um repórter, um tempo de você ouvir um rádio, o tempo, mas o tempo do Senhor você não pode esquecer. Você tem que colocar ali o tempo do Senhor. Aproveitar as oportunidades, meus amados, aproveitar as oportunidades é uma coisa maravilhosa. Nós temos que aproveitar. Às vezes eu tenho oportunidade, quando alguém me passa a oportunidade, olha, pastor, pode pregar tal dia, assim, assim, eu olho lá, minha agenda está na cabeça, você dá sim. Às vezes eu tenho, entrar em contato com a esposa e não, está tranquilo, dá, eu vou lá para lá. Vou para lá anunciar a palavra, aproveitar o tempo. Como eu fui muitas vezes viajando e aí as pessoas me convidavam, pode pregar amanhã se pode pregar hoje, posso. Eu tenho que estar preparado para usar o meu tempo, o tempo que o Senhor me deu. Versículo de número 2 do Salmo 90, vai estar na tela. O nosso tema é para uma consagração total, é preciso usar bem o tempo. Se você quer consagrar a sua vida, se você quer ter uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida maravilhosa, uma vida que vai se espelhar para outras pessoas, não que seremos os melhores, temos que nos separar, nos consagrar. Olha o que diz o texto. Aí, você que está em casa, você pode observar o que está na tela. Antes que nascessem os montes, ou antes que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade, tu és Deus. O tempo não existe para Deus. Deus é o tempo. Porque Ele é de eternidade e eternidade. Deus pode muito bem ver lá no futuro, alguém que vai nascer, ele sabe a cor dos olhos, do cabelo, daquele que vai nascer daqui a 50 anos. Porque o tempo é do Senhor, Ele é o dono do tempo, e Ele é o tempo. Porque é de eternidade, eternidade, tu és Deus. A primeira lição a considerar quando pensamos em um tempo é que temos um Deus para quem o tempo não conta. Temos um Deus para quem o tempo não conta. Deus, Ele é o dono do tempo, Ele é eterno. Deus, quando lá no Jardim do Éden já tinha colocado Adão e Eva para fora do paraíso, para fora daquele jardim, Ele já sabia que Ele ia dar o filho dele há muitos anos depois para morrer pelos nossos pecados. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que sabe de tudo, do tempo. Então nós estamos no tempo de Deus. Lá em Adão e Eva Ele já sabia que eu e você estaria aqui hoje, nessa igreja, adorando o Senhor. Ele já sabia, porque o tempo é do Senhor. Tudo para o Senhor é como que tivesse na mão. Ele está vendo o mundo inteiro, o céu, mar e ar. Ele está vendo tudo na mão dele, porque Ele é eterno, Ele é Deus. Ele é o único, Ele é todo poderoso, Ele é eterno. Antes que existisse qualquer outra coisa, Ele já cuidava de nós. Antes de nascermos, Ele já sabia o nome que seria dado a cada um de nós. É por isso que nós temos que colocar a nossa vida à disposição do Senhor. É por isso que nós devemos andar sempre à disposição do Senhor. É por isso que nós devemos deixar o Senhor nos conduzir. Seremos mais felizes, seremos maravilhosos, teremos uma vida viçosa. Vamos poder criar os filhos, os netos, na alegria da graça do Senhor, dentro do tempo do Senhor. Devemos ensinar os nossos filhos, netos, sobrinhos, a caminhar diante do Senhor, a usar o tempo. Às vezes leva tanto tempo na internet e esquece de levar mais tempo lendo a Bíblia. Há pouco dia eu tive que ler a Bíblia no escuro. E aí eu falei assim, não, para lá, vou usar a estratégia da internet. E aí eu peguei o celular, aonde eu queria ler, eu fiquei ali. Li ali uns 12 capítulos, rapidamente, ali, uma leitura dinâmica do texto, para guardar aquilo que eu queria guardar. Li até 1, 2, li 3 vezes.
Eu li primeiro 12 capítulos, passou à tarde eu li novamente os 12 capítulos, e ontem eu li novamente os mesmos 12 capítulos, porque eu queria guardar algo daquilo ali, porque eu já havia me esquecido. E aí eu dividi o meu tempo, dentro do tempo do Senhor, no meu tempo, nas minhas limitações, para ler, para observar, para guardar aquilo na minha mente, no meu coração. Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele nos dá a oportunidade de crescer. E por isso que diz que antes que existíssemos, Ele já era Deus, já cuidava de nós. Diz que de eternidade, a eternidade de Deus é a nossa garantia. A eternidade de Deus é a nossa garantia. Se Deus não fosse eterno, nós não teríamos vida eterna, nós não teríamos salvação. Se Deus não fosse eterno, não teria esse mundo terrestre, porque o primeiro mundo era espiritual. O primeiro mundo foi o mundo de Deus, aonde a palavra Deus significa soberano, cuidador de tudo, manda tudo. A palavra é essa. Manda tudo, comanda tudo, tudo é dele, os anjos são dele, os arcanjos são dele, o céu é dele, as estrelas também é dele, o céu, tudo que existe é dele. E ele queria sair agora do mundo, o primeiro mundo eterno, e fazer o mundo espiritual, terreno, humano. E Deus, quando olhou para a terra, ele olhou e disse: ali eu vou fazer um mundo humano. Olha a eternidade de Deus como vai longe. Ele lá do céu, do seu mundo espiritual, aonde ele era o soberano acima de todos os anjos e arcanjos, ele olha para o mundo e diz: ali tem muitas águas, eu vou separar, eu quero uma porção de terra aqui, eu quero isso ali, e ele foi separando. Deus foi separando. E aí o que aconteceu? Ele criou o Jardim do Éden. Ele colocou o casal, diz: agora vocês são humanos, vocês são espirituais, vocês vão me servir aqui. Só que eles fracassaram. E Deus, naquele fracasso do Jardim do Éden, já estava olhando para hoje. Ou seja, estava olhando para o Calvário, sabia que o filho dele ia morrer naquele Calvário. Tudo dentro da sua eternidade. Dentro da eternidade do Senhor, nasceram-se milhares de pessoas e morreram também milhares de pessoas, e milhares de pessoas foram recolhidas e estão no paraíso, dentro da eternidade de Deus, porque Deus ama aqueles que colocam a sua vida à disposição dEle. E aí, nós temos aí, quando falando desse tempo de Deus, nós temos no versículo de número 9, tudo passa, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acaba-se os nossos anos como um suspiro, e algumas traduções como um vapor, como um sopro, algumas traduções como um suspiro, outro como um vapor, outro como um sopro. Acabou, é o que está aqui. O homem passa, nós vamos passando, dentro do tempo nós passamos, mas Deus não passa. Deus, Ele é eterno. Nós passamos nesse mundo, mas Deus não passa porque Ele é eterno. Ele é de eternidade a eternidade, quer dizer, do céu à terra, maiá. Deus, Ele é eterno, Ele é completo. Nós somos incompletos, nós vamos passar como um sopro. Porque lá nós vimos, mais à frente, que o nosso tempo é de 70 anos. Acaba-se os nossos anos como um suspiro. Em contraste com a eternidade de Deus está a transitoriedade da vida humana. Nós somos transitórios, nós vamos passando, nós não vamos permanecer. Que bom que a irmã Maria Iris completou 91 anos. E ela falou do irmão que tem 95. E é assim. Eu já tive aqui na nossa igreja uma ovelha com 102 anos. Essa igreja aqui, 102 anos, já faleceu. Era mãe do irmão Cibite, foi membro aqui muitos anos, 102 anos. E aí frequentava a igreja, gostava de cantar. Era a luz da sua mente, mas passou também. Deus precisou daquela joia preciosa e agora canta lá com os remidos, está lá na glória com o Senhor. Mas Deus não passa, Deus é o mesmo, está aqui na palavra do Senhor. Acaba-se os nossos anos como um suspiro, ou como um vapor, ou como um sopro.
Por isso que nós devemos usar o nosso tempo. Se você tem tempo, vá à igreja. Se você tem o seu, ou melhor, não é que você tem tempo, use o seu tempo para ir à igreja, use o seu tempo para ler a Bíblia, use o seu tempo para evangelizar, para fazer boas ações, para ser usado pelo Senhor, para fazer a vontade do Senhor. O bom uso do tempo, amados, faz necessário porque, como eu disse, é um suspiro. Como eu disse, é um suspiro. Então, nós temos que usar esse tempo. E aí nos diz que o serviço a Deus, dentro do nosso tempo, e ao próximo, nós temos que usar esse tempo para o serviço de Deus, para o serviço para ajudar o próximo, para trabalhar nesse mundo, mas principalmente trabalhar para o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Porque ninguém melhor que Deus para nos ensinar como devemos viver. É por isso que até hoje eu fico pensando de Manoá, o pai de Sansão. Eu fico pensando naquele homem, um homem que amava a Deus, gostava de Deus. Deus chamou Manoá e disse: olha, você vai ser pai. Mas Senhor, eu vou ser pai? Como é que pode? Não, você vai ser pai. Manoá ficou pensando dentro daquele tempo dele, e ele não ficou assim tão satisfeito. Eu creio que Manoá saiu correndo atrás do anjo: para lá, me ensina, dentro desse tempo, como eu tenho que ensinar o meu filho. E aí o anjo naturalmente falou: não, pode deixar. Como você é temente a Deus, você serve ao Senhor, o Senhor vai te ensinar a criar o seu filho. E que esse filho vai cumprir os propósitos de Deus dentro do tempo de Deus, dentro da eternidade de Deus. E foi verdade. Sansão foi bênção nas mãos de Deus, mas ele fracassou. Mas no final ele se arrependeu e usou o tempo para destruir o inimigo de Deus. Ele soube aproveitar o tempo nos últimos momentos da sua vida. Então o tempo passou para Sansão, passou para Davi, Isaac, Jacó, Abraão, passou para muitos irmãos nossos, parentes nossos que já foram embora. Já passou o tempo para eles, agora o tempo é nosso. Hoje eu estou aqui pregando, amanhã você que é jovem, que é adolescente, que não tem nem noção do que é vida eterna, do que é morar no céu. Muitos vêm, nossos adolescentes juniores vêm à igreja, vão embora, corre pela rua, anda para lá e para cá, tudo bem, ele ainda não tem noção, uma criança. Mas a hora que cair a ficha, ele vai entender: não, eu agora quero trabalhar como pastor, quero trabalhar como aquele irmão, como aquela irmã, eu vou usar o meu tempo para servir o Senhor. Vai cair a ficha um dia, para usar o tempo para o Senhor. E aqueles que têm feito, que têm trabalhado relaxadamente, ou seja, não têm usado o tempo para glorificar, para exaltar o Senhor, é tempo de você ajustar a sua vida, o seu tempo ao tempo de Deus. Deixa o eterno te guiar, te orientar nesse tempo. O versículo 12 diz que dentro desse tempo necessitamos de sabedoria. Está ali o versículo 12: ensina-nos contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O salmista disse: Senhor, me ensina, Senhor, a contar, me ensina, Senhor, a caminhar, me ensina a viver diante do Senhor. É isto. Para que alcancemos corações sábios, para vivermos bem e usarmos bem as oportunidades e o tempo, precisamos buscar os bons conselhos com aquele que é sábio, Deus. Se queremos ter uma vida boa, se queremos dar o melhor para a nossa família, nós temos que saber usar o tempo. Esse tempo. Temos que saber usar esse tempo. E aí, diz que ninguém melhor que Deus para nos ensinar como viver. Foi isso que Manoá fez. Foi isso que Davi fez com Salomão.
Diante de tantas cabeçadas, de tantas coisas que Davi fez de errado na vida, ele se converte, ele passa a ser um homem chorão. Eu considero Davi como o profeta das lamentações também, o homem das lamentações, porque Davi, ele escrevia os salmos chorando, ele escrevia os salmos se lamentando, ele escrevia os salmos como que ele tivesse naquela agonia das aflições, como que ele tivesse com medo, como que ele tivesse sendo perseguido, mas ali Davi estava forte. Era aquela angústia, mas não era aquela angústia de esquivá-lo, de deixá-lo triste, de deixá-lo enclausurado, mas era aquela angústia dele pensar quanto tempo eu perdi, quantas coisas erradas eu fiz, mas agora estou aqui para cumprir, porque eu quero alcançar corações sábios. Então, só Deus que faz isso. É Ele que faz quando buscamos a sua palavra e tomamos tempos com Ele em oração. É Ele. Nós temos que ter tempo para isso, para falar com Deus. Eu sempre falo para os seus pais, ensina os seus filhos a orar. Você sabe o que é ensinar os filhos a orar? É ensinar eles a falar com Deus. Um jovem, uma criança, ele leva um dia todo correndo para lá e para cá de bicicleta, ou a pé, ou brincando de bola, conversando, mas ele não tem noção de quem é Deus, que ele possa fechar os olhos e falar com Deus. Quando nós fechamos os olhos e falamos com Deus, inclinamos e falamos com Deus, nós temos certeza que Ele está ouvindo, mesmo que Ele não dê valor às nossas palavras. Talvez por causa do pecado, ou por causa das coisas que cometemos de errado, Ele não vai dar ouvido, não vai atender. Ele vai virar as costas para a oração, mas Ele pode atender a oração de um justo. Por isso nós temos a certeza que Ele nos ouve. Tem problemas, está enfrentando lutas, está enfrentando provações, ore ao Senhor. Lá em Campos tem um homem, a irmã Márcia sabe muito bem, que ele está sempre reclamando. Eu não aguento mais. Ele vendeu a laje. Olha o problema, sério, ele vendeu a laje. Eu falei, não vende não, rapaz, você não precisa, deixa isso aí, você tem uma filha, claro que ela é doentinha, mas ela, quem sabe, ela vai casar, precisa de uma casa, deixa aí. Você pode alugar, não, vou vender, vai vender. Não, tudo bem, ele foi para conselho comigo. Aí eu dei um conselho, não vende não, ele vendeu. Ele achou que deveria, não, eu vou vender, que eu vou pagar agora um bom dinheiro na mão e tal. O dinheiro acabou, irmãos, o dinheiro acabou. E ele liga para mim chorando, lamentando, eu vou entrar na justiça, vou pagar minha casa de volta. Não faz isso não, você vai perder a sua casa. A justiça vai dar a causa de ganho para ela e você não vai receber mais do que ela vem te pagando mensal. Porque ele disse que cachorro corre em cima da casa, é uma correria para lá e para cá, e ele não consegue dormir, fica até 10 horas da noite sem dormir. E ele falou, o que eu devo fazer? Você tem que orar. Mas eu faço todo dia. Ora mais, sua oração está fraca. Ora mais, vai orar o Senhor, vai pedir o Senhor, Senhor, resolva essa situação para mim, mas seja fiel ao Senhor. Não adianta pedir o Senhor se não for fiel, seja fiel ao Senhor. Aí ele já não fala mais, mas eu falei com o advogado não falou que se você entrar e se você perder, você vai pagar as custas dos processos, e se você não tiver como pagar as custas do processo, você pode perder até a sua própria casa. Aí ele regalou um olho, é isso mesmo. Você não sabe o que é uma lei. Então vai falar com Deus, fala com o dono da casa. O dono da casa não é você só administra. Fala com o dono da casa, o dono da casa é Deus. Fala com ele, Senhor, resolva este caso meu. Falei para ele. E eu contei uma história para ele, uma experiência vivida por mim. Onde eu moro, ali tinha uma festa que durava todo ano. E eu tinha que passar no meio daquela festa todo ano. E era um barulho tremendo. Eu não aguentava. Era bandidos nas ruas, pessoas que morriam por ali. E eu falei, vamos orar. Eu orei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos. E todo ano tinha aquela festa. Todo ano era aquele barulho. Eu falei assim, não vou parar de orar não. O Deus que eu sigo é um Deus que eu confio e que Ele pode resolver.
E Deus então mandou um comprador para uma parte do terreno, Deus mandou um comprador para outra parte, Deus foi mandando, sobrou um pedacinho e não dava mais para fazer festa. Agora não tem como fazer festa, porque não tem mais espaço. Glória a Deus, aleluia. Deus ouviu a oração de um justo. Deus pode te ouvir hoje, mas Deus pode te ouvir daqui a 10 anos. Fica orando, continua orando, porque o tempo é de Deus, não é o meu tempo. Ele não vai resolver no meu tempo, mas no tempo dele. E dentro do tempo dele, dentro dos propósitos dele, uns daqueles que faziam festa ali se converteram. Alguns se converteram, já são crentes, já seguem para a igreja. Olha como foi bom o tempo de Deus. Somos respeitados naquele lugar onde fala ali o pastor Helenilson, todo mundo sabe onde é. Aqui que mora o pastor. E olha que a maioria deles ali receberam no ano retrasado, passado, mais de 12 toneladas de alimento que nós distribuímos, pela graça de Deus. Dentro do tempo de Deus, aquela população foi abençoada. Aí as pessoas, vem candidato, Deus me livre. Eu não quero saber disso. Eu sou o candidato de Jesus, eu prego a palavra do Senhor, eu estou no tempo do Senhor. Eu fui eleito pelo Senhor para anunciar a palavra de Deus. Eu não quero outra coisa a não ser servir o Senhor. Eu tenho a minha cadeira no parlamento do Senhor, como vocês também têm, para servir um Deus no tempo do Senhor. Olha o que diz aí, ainda o versículo 12. Tempo, carência e compaixão. Tenha compaixão dos teus servos. Tá? O versículo 12 do Salmo 90 vai falar sobre isso, né? Temos carência de compaixão. Ele diz, ensina a contar os nossos dias, Senhor, para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos. Ele fala, ensina-nos, Senhor. Então a Bíblia aí está dizendo que precisamos ser, ou melhor, estar na presença do Senhor. Nós encontramos à luz desse texto, temos carência de compaixão. Quando diz aí, nós somos homens finitos, só conseguimos sobreviver se for alvo da compaixão de Deus. Nós só conseguimos viver nesse mundo, mesmo diante das aflições, das adversidades, das lutas, das provações que estão dentro da adversidade, sendo alvo da compaixão de Deus. Deus, Ele continua misericordioso, Ele continua nos abençoando no tempo dEle. Às vezes as pessoas pedem ao Senhor, Senhor, eu quero ficar curado disso, Senhor, para lá, não é por aí não. Aí um amigo, ele recebeu, né, ele é conhecido como pastor, e aí ele recebeu um bilhetinho no portão dele, estava escrito assim, ore por mim, peça a Deus para curar a minha pressão alta, eu quero acabar com isso, eu quero ficar normal. Ela pediu. Aí eu falei assim, não custa nada você orar, pediu para você orar. Você vai orar, ora, por essa pessoa pela pressão alta. Mas pastor, tem outra coisa aqui. Eu disse, o quê? Olha o que está escrito aqui. É 120 mil ou 120 milhões? Aí estava escrito assim, ora para que eu ganhe 120 milhões. Não ora não. Não ora mais para essa pessoa. Não ora. Deus não vai atender nem para o pedido de doença, nem para ganhar dinheiro. Deus quer que a pessoa se entrega, coloque a sua vida à disposição dEle, no tempo dEle, para servir Ele. E as pessoas querem pedir o Senhor. Então tem que ser no tempo do Senhor. E a Bíblia nos diz, nós vamos mais à frente um pouquinho, Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 15, vai estar na tela, você pode abrir a sua Bíblia também. Nós vamos falar que temos o mundo em que vivemos é mau. Olha o que diz Efésios 5,15. Portanto, vê diligentemente como andais. Vê como que você está andando. Não como nécio, mas como sábio. Não como malfeitor.
mas como sábio. Versículo 16. O que está lá no versículo 16? Vamos acompanhar. Usando bem cada oportunidade, quer dizer, o tempo. Por quantos dias são maus. Então, use o seu tempo para fazer o bem, para ajudar o seu próximo. Vede como andais, ele está dizendo, vede como andais. Está aí no versículo 15. Os dias são maus, versículo 16. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O maligno é o rei desse mundo. Mas Jesus está aí para resgatar almas no tempo dele. As pessoas precisam abrir o coração. A Bíblia nos diz aqui que o apóstolo Paulo afirma que lutamos contra tremendos poderes espirituais. Não é fácil ser crente, não. Quando você levanta a mão e abre o coração para Jesus, você vai enfrentar muitas lutas e provações, mas pode ter certeza que o Senhor vai estar do seu lado como o maior general de todas as guerras. Você vai vencer. Vai vencer. O crente precisa cuidar-se para que viva adequadamente a sua condição de filho de Deus. E ele só o fará confiantemente, inteiramente, à direção do Senhor. Nós temos que estar ali na direção do Senhor. Se você quer andar diligentemente diante do Senhor, faça isso. Mas viva diante do Senhor com integridade de coração. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Deixa Deus dirigir a sua vida. E como diz um cântico antigo, quando eu era pequenininho, tu serás muito feliz. Então tudo tem que estar no tempo de Deus. Não adianta você ficar pedindo hoje, eu quero isso, aí alguém já começou a reclamar. Falou para um amigo meu lá em Campos, disse, eu parei de ir para a igreja. E ele disse, mas por que você parou? Porque a minha filha adoeceu. E eu fui na igreja, fiz campanha, não aconteceu nada. E eu parei de ir para a igreja. Deus estava preparando aquela pessoa para o momento em que ela iria, o momento que ia passar. Deve ter 3 meses, essa semana vai fazer, que a filha daquela mulher morreu. 28 anos. Ela decidiu parar. Não, eu parei porque eu ia para a igreja e nada acontecia. Não mudou nada, minha filha continuava doente, nada melhorava na minha vida, era só tristeza. Ela parou. E 2 semanas depois, a filha morreu de 28 anos. Nós temos que nos adequar ao tempo do Senhor. Eu quero terminar dizendo para você que tem colocado a sua vida à disposição do Senhor, dentro do tempo do Senhor. Se você quer consagrar a sua vida, deixe a sua vida diante do Senhor. Não tenha pressa daquilo que você almeja, dos seus sonhos. Continua sonhando, mas deixa Deus cumprir no tempo dEle. Deixa Deus cumprir no tempo dEle. Deus, naturalmente, certamente, Ele não tem algo para você. Mas Ele está preparando você para algo. Ele não tem algo para você, mas está preparando você para algo muito importante. Então, fique no tempo de Deus. Isso é filosofia. Fique no tempo de Deus. Vive no tempo de Deus, não tenha pressa. Deixa Deus cuidar de você. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua família que está nos acompanhando pela internet, no Facebook da igreja, no Instagram. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todo o seu povo aqui presente. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós. Nós vamos orar por você que está nos acompanhando nas redes sociais. Só vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus por todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Baixe a sua cabeça. A você que está nos acompanhando nas redes sociais, uma boa noite para você. E nós vamos agora orar por você também. Bendito Deus, eterno, glorioso Pai, obrigado e muito obrigado, Senhor,
pelos irmãos, pelos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado e muito obrigado, meu Pai, pelas misericórdias do Senhor sobre o teu povo aqui neste lugar. Continua, Deus, nos abençoando, continua derramando sobre essas famílias aqui presentes o poder do Senhor, a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai, a comunhão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito do Senhor seja com todos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe. Fique com Deus. Oração silenciosa, assim estamos encerrando.